Olá, sou Cláudia Terceiro, que honra estar na sua casa mais este domingo. O meu convidado de hoje é o Dr. Marcelo Favoreto. Vamos falar sobre a saúde do homem. Dr. Marcelo, como vai? Seja bem-vindo. Olá, Cláudia, tudo bem com você? É um prazer estar aqui de novo com seus ouvintes, espectadores, e vamos tentar mais uma vez assim dar outras orientações a respeito da vida sexual, da sexualidade dos homens, não? O doutor é urologista e também é cirurgião geral, isso, doutor Marcelo? De formação, todo urologista, eu digo de alguns anos para cá, nós temos como um pré-requisito fazer a cirurgia geral. Então, a especialidade de cirurgia geral, a residência 2, 3 anos, e depois nós concluímos com mais alguns anos como urologista, para ter o título de urologista. Então, é a formação de cirurgião geral, complementando aí, termina com urologista. Doutor, existem muitos pacientes que vão no seu consultório e dizem assim: doutor do céu, me tornei impotente sexual, e agora o que eu faço? Então, é importante frisar isso aí. Nós temos então a urologia com inúmeros campos. Nós tratamos de mulheres, né? A mulher tem essa visão que o urologista é médico de homem, né? Doença de próstata, e não é verdade, né? Eu trato muitas mulheres com infecção urinária, perdas urinárias, cálculos, diversas patologias, doenças da mulher, né? Então não é só homem. Bom, então assim, a urologia tem diversas áreas. Eu procurei me especializar, a urologia é uma especialidade, então eu procurei me concentrar em algumas. Entre elas, a andrologia. Então, andrologia é a subespecialidade que vai lidar então com os problemas sexuais, com os distúrbios da sexualidade. Então, nesta área da andrologia, vamos entrar então nessas questões que você vai expor, a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas. Doutor, a partir de que idade que o homem diz assim: puxa vida, e agora? Eu me tornei impotente? Então, como você tinha perguntado, a impotência é uma causa das mais frequentes no consultório do urologista quando nós estamos falando em distúrbios da sexualidade. Então, bateu 40 anos, começa o terror. Então, eu costumo brincar. Os adolescentes, eles têm uma queixa muito comum no início da vida sexual, que é a rapidez, os rapidinhos. Então, é normal no começo da vida sexual. E hoje, cada vez mais cedo, as relações sexuais começam, né? 15, 16 anos. Então, é normal do homem, jovem, adolescente, ter uma ejaculação rápida. Sim. Óbvio que tem alguns que demoram um pouquinho mais, outros são muito rápidos. Tem meninos que são tão rápidos que nem mesmo antes da penetração, eles já estão ejaculando. E não só meninos, adolescentes até adultos jovens, tá? Então, isso não é uma questão só de meninos, tá? Adultos jovens e até adultos já mais maduros, acontece isso aí, né? Então essa é chamada ejaculação precoce. Certo. E a gente brinca que no começo é rápido e mais velho não consegue nada, aí demora ou nada. Mas começa, a partir dos 40 anos é aquela queda progressiva. Sim. Então alguns mais cedo, outros mais tarde, alguns felizardos vão lá para os 80 anos dando trabalho, né? Para as esposas, vamos dizer assim, brincando, brincadeira, claro. Mas assim, a partir dos 40 anos de idade já começa as queixas já. Doutor, e existe aquele paciente que ele fica sofrendo em silêncio e demora para procurar você no consultório? Existe isso? A maioria, podemos dizer que a maioria. O paciente só vai no consultório quando realmente há uma pressão muito grande por parte da parceira. Caso contrário, ele vai protelando e não vai. E mesmo quando vai, a dificuldade de manter o tratamento é enorme, a aderência ao tratamento, né? Porque ele já chega falando: doutor, a gente até percebe, né? Olha para os lados, tô com muita vergonha. É muito vergonhoso para o homem falar sobre isso, né? Ele não fala isso com ninguém. Ele ouve os amigos falando ali nos meios, nas rodinhas, tudo, um brincando com o outro. Mas é muito difícil o homem se abrir sobre isso para alguém, né? Então, geralmente, quem vai perceber quem é? A esposa, que algo está acontecendo de diferente. E aí, para complicar, né? Em muitos casos, o que as mulheres, a primeira impressão que elas têm? Tem uma outra por fora, por isso que não está dando conta em casa, não sei o quê. Aí complica mais ainda, né? Sim. E daí aí vem, além do cara ter uma tragédia consigo mesmo, interna, sim, que é a falta da ereção, vem a esposa achando que ele tem uma outra. Então fica uma situação catastrófica, né? No caso, o cara é um sofrimento interno muito grande. Então, por bem ou por mal,
né, sem saber muito bem, às vezes, o que está acontecendo, porque nem com a esposa ele vai contar, vai falar o que está acontecendo, e às vezes ele até fala e a esposa não acredita, correto? Não, você deve ter outra, porque não está dando conta em casa, não sei o quê. E aí ele vai para o consultório procurar ajuda porque houve uma pressão em casa. Espontaneamente, não é o comum, não é o comum. Doutor, e existe também ao contrário disso, tem aquele paciente também que ele fica mais idoso, digamos que ele fica sozinho, e daí a família não aceita que ele tenha um novo relacionamento e diz, puxa, mas por quê? Exige, por exemplo, que ele seja vozinho, fica só em casa, existe isso também? Ah, tem, né? Isso é muito comum isso aí, né? Isso aí já vem uma questão da sexualidade no idoso, na terceira idade. A gente tem um padrão de comportamento na nossa sociedade, não só na sociedade ocidental, assim também em outras culturas, em outras religiões, que o idoso ele tá com o botãozinho da sexualidade desligado, ele não pode mais ter sexualidade, como se o idoso não tivesse direito a ter sexo, tá? A procurar uma parceira que o satisfaça, a ter uma vida sexual ativa, a exercer a sua sexualidade. Quando nós falamos de sexualidade, nós não estamos falando necessariamente de sexo, né? Sexo, conjunção carnal, penetração do pênis na vagina. Estamos falando do idoso exercer a sua sexualidade, ou seja, idosa, se arrumar, se maquiar, ficar bonitona, uma roupinha mais sensual, ir numa boate, ir numa dança, nesses casas de show de dança à tarde aí, né? Tem algumas casas. Nossa, mas a minha avó saiu com uma mini saia e foi numa boate dançar, né? Tem 70 anos, que absurdo. E meu avô foi pra boate procurar namorada. Estão gagás, estão alterados, estão ficando senis, estão assanhados, estão babão, velho babão. Então assim, é uma situação que o idoso enfrenta de falta de apoio para exercer a sua sexualidade e, por consequência, ter vida sexual ativa. E se manter vivo, né? E você pergunta para um homem, né? Pergunta para um homem, o que te mantém vivo, cidadão? 60 anos. Olha, doutor, me mantém vivo, entre outras coisas, muito importante, é sexo. Sem sexo, eu acho que eu morreria, preferiria morrer, né? Tem algumas cirurgias que nós fazemos para câncer de próstata. Câncer de próstata é uma doença que no começo a gente arranca a próstata fora e uma das complicações é a impotência. Mas tem paciente que fala, prefiro morrer a ficar impotente, deixa o câncer rolar. Tem algum tratamento outro? Tem a quimioterapia, tem a radioterapia, alguns métodos não tão eficazes. Eu quero esse, mas impotente eu não fico, senão eu prefiro morrer. Isso é uma coisa comum. Então assim, por que não por 80 anos ter vida sexual? Por que não? Por que o nosso avô, até bisavô, não pode ter a vida sexual? Sexualidade. Problema com o jovem, problema com o idoso, mas o importante é que procure o médico, não é, doutor? Procure ajuda médica que tem solução para ambos os casos. Exato, isso, né? Tanto o jovem, o adolescente, como o idoso, vamos procurar o urologista para exercer a sua sexualidade. Nós temos as mídias sociais, né? No Instagram, Dr. Marcelo Favoreto, no nosso site, Urologia Maringá, né? Eu gosto de lembrar que nós somos de Maringá, então no meu site eu prestigio dizer que somos de Maringá, trabalhamos em Maringá, www.urologiamaringá.com.br. Ok, doutor, obrigada e que em breve o doutor possa aí estar ajudando os jovens e senhores mais de idade. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Jovens e idosos com problema, não sofram aí caladinho, não fica com vergonha. Procure o urologista, ele é o profissional competente que vai ouvir o seu problema, vai te ajudar, não vai contar para ninguém. Imagina que coisa maravilhosa, você vai continuar vivendo sua vida normalmente. Obrigada pela companhia e até domingo que vem no próximo UP.